Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, fundamentada no livro de 1 Samuel, capítulo 11, como se fosse uma continuidade do que nós começamos o domingo passado. Porque domingo passado nós falamos sobre vencer as batalhas da mente, para uma nova postura, vença as batalhas da mente. Hoje eu quero falar com você o tema: para uma nova direção, proteja a sua visão. Proteja a sua visão. Então nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu quero que você preste bem atenção. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, se não, você pode acompanhar no telão. Livro de 1 Samuel, capítulo 11, no Antigo Testamento, verso número 1 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faça uma aliança conosco, e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: Farei uma aliança com vocês sobre a condição de que seja vazado, furado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Dei-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele, e ficou furioso, indignado. Pegou uma junta de bois, cortou-as em pedaços, e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros, que dissessem: Assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: Digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram e anunciaram isso aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vocês, ou melhor, nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo entre 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram por meio do arraial e atacaram os amonitas até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal, renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, aonde proclamaram Saul rei diante do Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei se você entende o cenário dessa história, mas eu quero compartilhar com você aqui. O povo de Israel estava num momento de transição de liderança. Antes, o juiz, a representação de Deus, era exatamente Samuel, o profeta. Mas o povo chega diante do Senhor e fala: Nós queremos um rei como as nações vizinhas. E Deus concede o rei. Deus escolhe Saul. Você lê essa história lá no capítulo de número 9 de 1 Samuel. E você vê Saul sendo colocado como rei de Israel. Mas ainda havia muita dúvida.
Saul recentemente ungido. Israel vive aí uma crise na liderança, porque Samuel está velho, Saul é novo demais, e o povo não confia plenamente nessa nova direção. Então é um cenário de incerteza, e justamente num cenário de crise, de incerteza, o inimigo, ele surge, representado aqui pelos amonitas. E olha que interessante, o inimigo ele vem com uma proposta. O inimigo vem com uma proposta de opressão. O inimigo, ele propõe algo. Nós queremos este lugar, nós queremos essa cidade. E o inimigo vai sitiar, ou seja, acampar para promover guerra contra Jabes de Gileade, que é uma cidade. Mas eles não vêm só para dominar aquela cidade. O inimigo vem também para humilhar, envergonhar aquele povo. Porque a proposta não é só de invasão e conquista, não é só de tornar aquelas pessoas escravas, não, a proposta é de arrancar o olho direito de cada pessoa daquela cidade. Então nós estamos no cenário de guerra, de conflito. Eu não sei se você já presenciou isso. Você está num local onde Deus te deu Jabes de Gileade, Deus te deu aquilo, e de repente o inimigo te cerca, quer dominar o território, quer dominar aquela área, e ainda quer humilhar você, destruir você. É um cenário de guerra. Talvez a gente comece a entender um pouco do que aconteceu no Brasil nas últimas semanas, quando a gente percebe uma situação como essa. O inimigo vem ali para tirar, mas não vem só para tirar, ele vem para destruir. Ele quer o território, e ele quer ainda arrancar um olho. Ele quer o território e quer fazer teu filho escravo. Essa é a proposta. Essa é a realidade. Muitas vezes nós estamos distantes dos cenários e não sabemos como é o cenário. Não entendemos a opressão do inimigo. Mas o inimigo, quando ele vem, querido, ele promete uma falsa segurança. Mas ele coloca a tua casa em perigo. Ele coloca drogas diante do teu filho. Ele coloca situações de morte diante da sua casa, diante da tua geração. E aí você tem que se perguntar: será que eu vou aceitar o que o inimigo está oferecendo, ou eu vou me posicionar? Porque esse é o contexto aqui. Um cenário de incerteza onde surge o inimigo. E toda nova direção que Deus nos concede, exige de nós clareza espiritual e uma visão. E quando eu falo de visão, eu estou falando de um aspecto espiritual. O inimigo aqui, ele sabe que se ele conseguir cegar a visão daquele povo, ele consegue também roubar o propósito, ele consegue tirar a direção. A proposta de Naás aos homens de Gileade, além de ser cruel, é uma proposta simbólica aqui, porque tirar o olho direito era tirar a capacidade de lutar, era tirar a capacidade de enxergar o futuro. Olha o que eu estou falando aqui para você, e fazendo um paralelo com aquilo que o Brasil estava vivendo esses dias. O inimigo não só trata com crueldade, não só tira a capacidade das pessoas lutar, como também tira a capacidade das pessoas acreditarem no futuro. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. E aí tem hora que a gente não consegue guerrear sozinho, a gente tem que chamar a gente de fora. Tem hora que nós somos insuficientes para algumas guerras, e nós precisamos de pessoas de fora, que vão abraçar essa guerra, que vão enfrentar o inimigo. Aqui nós estamos tratando de algo simbólico, mas algo real. O inimigo queria o olho direito, queria tirar a capacidade de luta, queria tirar a capacidade daquela cidade de enxergar o futuro. Querido, Charles Spurgeon diz o seguinte: a visão espiritual é o dom mais precioso do cristão, pois é ela que define o rumo da nossa fé. Sem visão, a tua fé é uma fé sem rumo.
Naás aqui é um símbolo de uma força espiritual que se levanta contra o povo de Deus. Naás aqui é o símbolo de uma força opressora para destruir. Está fingindo dar uma solução, mas na verdade está arrancando o teu olho. Está causando destruição. A palavra Naás, o nome Naás significa serpente. Preste bem atenção. O inimigo faz uma proposta aqui. Olha aqui qual é a proposta do inimigo. Eu não vou atacar vocês, eu não vou invadir vocês, eu não vou destruir vocês, mas tem uma condição: me dê o seu olho direito. Você tem que permitir que eu arranque o seu olho direito. Esse é o mesmo propósito do diabo, querido. Arrancar a nossa visão frente à realidade do futuro que Deus tem para nós, do projeto que Deus tem para nós. E entenda que sempre quando alguém perde a visão, o inimigo avança. Isso é válido para a igreja. Sempre que a igreja perde a visão, o inimigo avança. Provérbios capítulo 29, verso de número 18, o texto diz assim, ó, Provérbios 29, 18, olha o que diz o texto, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Entenda aqui, ó, numa outra tradução você vai ver a palavra profecia sendo colocada assim: aonde não há visão, o povo perece. Então, pode voltar o texto lá. Quando nós tratamos de visão, nós estamos tratando de algo profético. Quando nós tratamos de visão, nós estamos tratando de algo que está no futuro. E você vai entender aonde eu quero chegar. Jabes Gileade é uma cidade israelita, mas que estava isolada, vulnerável. E Naás, o rei amonita, o rei dos amonitas, ele vê uma oportunidade de humilhar Israel. Querido, historicamente, arrancar o olho direito tinha a função estratégica de impedir um guerreiro de guerrear. Os guerreiros, eles usavam o escudo na mão esquerda, do lado esquerdo, protegendo o olho esquerdo, e o olho direito ele ficava para ver o inimigo. Então, com o escudo ele protegia um lado, e com a espada ele protegia o outro, o direito. A espada estava na mão direita, ou seja, ao arrancar o olho direito, essas pessoas não poderiam lutar, seriam incapazes de lutar. Sem o olho direito não tem luta. Era uma forma de desarmar e envergonhar o povo. Querido, preste bem atenção: o inimigo sempre buscará desfigurar a imagem de Deus em nós, porque a visão é um espelho do nosso propósito, e a gente precisa estar atento a isso, porque não é uma nem duas vezes que a proposta do inimigo sempre está linkada a um desfigurar da imagem de Deus na nossa vida. Então, no contexto bíblico aqui, quando a gente trata de visão, a gente trata de uma questão que está à frente, uma questão espiritual, um dom que Deus nos deu para ver. Isso é comprovado. Deus, por exemplo, revela a Abraão a sua promessa, confirmando essa promessa e fortalecendo a fé de Abraão por meio de uma visão. Gênesis 15. Você vai ver um relato em 2º livro de Reis, capítulo 6, do profeta Eliseu pedindo para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço, porque eles estavam cercados, mas o moço só via o inimigo. E o profeta Eliseu, que estava com a visão aberta, ele enxergava não só o inimigo, mas um exército espiritual cercando e protegendo eles. A gente sabe que uma visão foi dada ao apóstolo Paulo, antes Saulo, e a partir daquela visão que ele teve com Cristo, a sua vida foi transformada. Então a visão trata de algo espiritual. São vários os relatos que vão mostrar isso para nós, e é justamente nesse aspecto que eu quero tratar com você nessa história. Como que nós nos portamos diante do inimigo?
Eu quero te dar 4 ensinos nesse texto. Diante do inimigo, primeiro, cuidado para a visão não ser trocada pelo conformismo ou pelo comodismo. O verso de número 1, fica com a tua Bíblia aberta aí, diz assim que então Anás, que era amonita, foi e sitiou ali Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes e Gileade disseram a Anás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Preste bem atenção à concepção de futuro aqui. O povo, os homens de Jabes de Gileade sabia que quando uma nação era sitiada, quando uma cidade era sitiada pelo inimigo, havia uma proposta de guerra. E sabe qual é a posição desses homens? E todos os homens, o texto faz questão de falar, todos os homens, não sobrou nenhum, todos os homens, a posição deles é: nós aceitamos. Vocês estão propondo guerra, a gente não quer guerra não, a gente aceita ser escravo de vocês. A gente aceita te servir. Preste bem atenção, uma troca aqui, querido. Aquele povo sabia que era povo de Deus. Aquele povo sabia que fazia parte do povo de Deus, mas é um povo que está aceitando uma escravidão para não lutar. É um povo que está se conformando com a situação, é um povo que está acomodado. Cuidado para você não trocar a visão pelo comodismo diante do inimigo. Jabes, a cidade, os homens, sem visão, eles buscam uma aliança com o inimigo. O que eu estou falando para você é que quando não há visão daquilo que Deus tem para a sua vida, quando você não tem clareza espiritual do projeto de Deus para a sua vida, você aceita o que o inimigo está propondo para você. Você aceita ser escravo dele. E preste bem atenção aqui, que o texto está falando dos homens, ou seja, aqueles homens estavam colocando os seus filhos, a sua casa, a sua família, as suas esposas como escravos do inimigo. Eu aceito, para não guerrear eu aceito, para eu não precisar me esforçar eu aceito, para ninguém morrer eu aceito. Ei, querido, esses homens estavam aceitando a proposta, sabe por quê? Porque quando não há visão, o medo é substituído pela fé. Quando não há visão, a conveniência é substituída pela coragem. Ei, nós precisamos entender que quando o inimigo gera uma proposta para nós, o nosso posicionamento não é aceitar, não é se conformar, mas é se posicionar, porque nós temos certeza do projeto de Deus para a nossa vida, e o projeto de Deus para você nunca foi ser escravo de Satanás, nunca foi ser escravo do diabo. Não foi à toa que Jesus morreu e venceu na cruz o inimigo, o nosso adversário. Sabe o que eu estou falando para você? Que mesmo quando você, querido, está sendo confrontado pelo inimigo, você não pode abrir mão dos princípios espirituais, da visão que Deus te deu. Muitas vezes acontece isso. O cristão, o discípulo de Jesus, que conhece, sabe o propósito de Deus, sabe, ele, para evitar conflitos, ele aceita. Cuidado, porque senão você está aceitando aí, ou melhor, cuidado porque talvez você esteja aceitando situações que vão destruir você, acabar com a sua família. É uma concepção errada, sabe? As consequências da falta da visão, da ausência da visão aqui, gera o quê? Gera uma acomodação espiritual. Eu vou servir o inimigo. A gente está aqui falando que vocês sitiaram, o inimigo nem tinha começado a guerra. Só vocês cercaram, a gente está numa opressão aqui, a gente aceita ser escravo. Nós vamos te servir, amonitas. Nós vamos te servir. E preste bem atenção, aqui não só fala de uma acomodação espiritual, não só fala de ser servo do inimigo, fala de uma perda de identidade. Isso é relatado, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Quando o filho, ele é filho, e ele se coloca numa posição de servo, por causa daquilo que ele tinha feito. Ele vai para diante do pai e fala assim:
o discurso dele era: já não sou digno de ser chamado filho, me trata como um dos trabalhadores. Sabe, querido, a gente tem um mau hábito de querer retroceder naquilo que nós já alcançamos. Se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já carrega as marcas do batismo, preste bem atenção no que eu estou falando para você. Você tem o direito, o poder de ser filho de Deus, e filho de Deus não negocia com o diabo, filho de Deus não negocia com o inimigo, filho de Deus não é escravo de Satanás. Para com isso, se colocar em posições que Deus te tirou. A gente esquece quem nós somos. Aqui foi um desânimo coletivo, porque ninguém conseguia acreditar mais que era possível vencer. Todos os homens, não exclua essa parte do texto, o texto fala para nós que todos os homens de Jabes de Gileade disseram a Anás: nós seremos seus servos. Você já viu fazer uma proposta dessa para o seu adversário? Pode entrar, entra aqui, escraviza tudo, faz o que vocês quiserem. É exatamente isso que ele está fazendo. W. Torres, ele diz o seguinte: quando a visão morre, a esperança morre. Quando a esperança morre, a fé é enfraquecida. Esperança tem a ver com futuro. Quando você não tem uma visão daquilo que Deus tem para a sua vida, você não tem fé suficiente para alcançar nada. Por isso que eles estão se colocando nessa condição. Por que às vezes a gente permite uma negociação com o adversário? Por que a gente às vezes sai da posição de filho para ser escravo? Por quê? Porque nos falta visão. Nós precisamos ter clareza daquilo que Deus tem para nós e para nossa casa, para que quando o inimigo querer negociar, querer tirar aquilo que Deus te deu, você vai se posicionar: não, opa, eu sei para onde eu estou indo. Segundo ensino diante do inimigo: proteja a sua visão. Qual é a proposta dele? Não é só tornar aquelas pessoas servos, escravos. A proposta é: não, você não está entendendo. Além disso, eu quero o olho direito de vocês. Verso de número 2. E olha que todos os versos fazem uma menção de futuro. Olha o verso de número 2. Porém, Naás, amonita, respondeu: farei uma aliança com vocês sobre a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês, assim trarei, futuro, trarei vergonha sobre todo Israel. Preste bem atenção. O inimigo quer fazer uma aliança para roubar a sua visão. Naás propôs uma aliança, mas com um preço terrível. Da mesma forma, o diabo faz, ele oferece acordos que parecem que vai resolver o seu problema, mas vai comprometer a sua visão. A visão somente será roubada de você, se você fizer um acordo com o seu inimigo. Isso aqui é um exemplo de Sansão. Sansão faz um acordo com o inimigo chamava Dalila. O inimigo de Sansão satisfazia os prazeres carnais de Sansão. O inimigo foi lá, fez um acordo. Sansão faz um acordo. Um homem espiritual, um homem cheio de Deus, um homem com um dom espiritual. Mas preste bem atenção: você pode ter o dom que for, você pode ter a ação que for, você pode estar cheio do Espírito Santo. Uma hora que você negocia com o inimigo, a sua derrota é certa. Seja qual for a posição que você esteja, negociou, rodou. Sansão faz um acordo com Dalila, e o inimigo vai lá e fura não só um olho, fura os 2 olhos de Sansão. Você lê isso em Juízes capítulo 16, verso número 21. Os 2 olhos de Sansão foram furados. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Satanás nunca dá algo de graça. Tudo o que ele quer, tudo o que ele oferece custa caro, custa a sua visão e inclusive a sua liberdade. Inclusive a sua liberdade. Cegar o olho direito aqui é incapacidade de lutar, é vergonha nacional. O inimigo deseja cegar o nosso discernimento espiritual da igreja.
quando o inimigo ele rouba a visão, a gente perde o foco no propósito de Deus. Quando você perde a sua visão na negociação com o inimigo, você perde o foco no projeto, no propósito de Deus. Nós deixamos de enxergar as oportunidades espirituais. Nós passamos a viver apenas pelas circunstâncias. Melis Moore, ele diz o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem visão, sem uma visão, sem um destino, sem um propósito. Querido, sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Prefira lutar e morrer do que perder a sua visão. Prefira lutar e morrer do que perder o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Proteja a sua visão. Os moradores de Jabes de Gileade estão ali negociando. O inimigo tem um objetivo, trazer vergonha, eles estão aceitando. Então, diante do inimigo, nós aprendemos que a tua visão determina a direção e o destino. 3. A visão espiritual é o centro da força do cristão, do discípulo de Jesus. Sem visão, a fé se torna cega. O propósito se torna confuso. Por que tem muita gente confusa no seu propósito? Por que muita gente está confusa no projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Por quê? Porque perdeu a visão. Aristóteles vai falar o seguinte: a alma, ela nunca pensa sem imagem. A sua alma, ela pensa com imagem. Quando você está pensando, você está projetando cenários, você está criando cenários. Então aquele que perde a visão, não consegue criar cenários. Você precisa entender que a visão é o GPS do cristão, é a direção de Deus para a sua vida. Abacuque, ele escreve em Abacuque 2:2, ele fala assim: Senhor, o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. A velocidade ela é importante, mas ter velocidade sem direção, querido, é um fracasso, é um desastre. Você nunca chegará em um lugar onde a sua visão não chegou antes. Se você não tem uma visão para o seu futuro, você estará condenado a voltar para o seu passado. E tem muita gente vivendo atrelado ao passado, porque não consegue enxergar para frente. Como assim, pastor? A vida não para, a vida anda sempre para frente. Só que quem não tem visão, traz o que está aqui atrás, aquilo que passou para frente, e vai vivendo esse ciclo. Não consegue ter uma nova direção, não consegue viver uma nova realidade. Por quê? Porque a sua visão está debilitada, confusa. E aí a direção sempre é atrelada ao passado. Então eu tomo decisão a partir das consequências do meu passado, dos efeitos do meu passado. Eu tomo uma decisão a partir de um trauma, a partir de uma realidade de acidente de percurso, a partir de um pecado. Sabe, as pessoas muitas vezes estão condicionadas a fazer do seu futuro o seu passado. Por quê? Porque não conseguem enxergar para frente, porque não conseguem abrir os olhos, porque estão negociando com o inimigo, e o inimigo sempre vem com a negociação, e a negociação sempre projetando aquilo que você viveu no passado. Então cuidado. Olha para as decisões que você está tomando para o seu futuro. Se estão atreladas ao seu passado, deixa eu te falar, isso não vem de Deus não. Porque uma vez que você entrou em Cristo, Cristo falou assim: o teu passado já não tem poder de influência sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso número 17, põe aqui para mim no telão. 2 Coríntios 5, 17, o texto diz assim para nós, se alguém, vai lá meu querido, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que você precisa entender?
teu passado não pode estar atrelado às suas decisões para o futuro, porque o que Deus fez para a sua vida é novidade de vida. Você pode avançar para um novo, e um novo desconhecido, claramente desconhecido, mas com um Deus conhecido. Então se o Deus é conhecido, eu não tenho medo de pisar naquilo que Ele está projetando, ainda que eu não conheça, ainda que eu não veja, ainda que não tenha clareza, eu vou na direção daquele que me chamou, daquele que eu conheço, daquele que me projetou, daquele que me livrou. Deus nos chama a viver algo novo. Então o que impede você de chegar ao destino é a sua falta de visão. John Stott diz o seguinte: quando a visão espiritual se apaga, o coração começa a tropeçar. Isso é uma realidade. O que ele estava falando aqui é, quando você esquece do projeto de Deus, seu coração começa a tropeçar. Quando você tira o foco do propósito de Deus, seu coração começa a tropeçar. Porque nós precisamos ter clareza disso. A alma é um pêndulo. Ou ela vai pender para o espírito, ou ela vai pender para a carne. E a hora que você perde essa guerra para a carne, o seu coração vai tropeçar. Os seus sentimentos serão a partir da carne, os seus sentimentos serão a partir das circunstâncias. Agora, quando nós estamos dando lado ao Espírito que ministra ao nosso espírito, as nossas emoções estão ligadas a essa realidade, a nossa proposta está ligada ao projeto de Deus para a nossa vida. Então você não pode perder o que Deus está fazendo. Você não pode, perder ou deixar-se ofuscar aquilo que Deus já determinou na sua vida, já declarou sobre você, já projetou sobre a sua casa. Você não pode, porque uma vez que você negocia isso, o seu coração começa a tropeçar. Por isso que você passa a ter incerteza, por isso você passa a ter incredulidade, falta de fé. Não sei se você já se deparou com alguém que fala assim: isso aqui é um projeto de Deus para a minha vida. Você não sabe. Aí passa algum tempo, acontece algumas coisas, aí a pessoa fala assim: isso aqui não é de Deus não. Mas peraí, é de Deus ou não é? E aí a gente pensa que não era. A gente fala assim: não faz parte. Preste bem atenção. Cuidado, porque talvez a sua má gestão daquilo que Deus quer que você estabeleça, está fazendo com que aquilo que era para ser, não aconteça pela sua má gestão. É igual aquela conversa: não era o tempo de Deus. Preste bem atenção. O tempo de Deus não é o Cronos, esse tempo que está no teu relógio. O tempo de Deus é o Kairos. E Deus decide invadir o Cronos a partir da resposta que nós damos para aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Então não vem com essa conversinha: não era o tempo de Deus. Talvez você não está sabendo gerir aquilo que Deus já confiou nas suas mãos. Não quero fugir muito, né? Senão eu vou fugir. Quarto ensino: quando nós estamos diante do inimigo, Deus levanta líderes para restaurar a nossa visão. Quando Saul ouviu sobre o ataque, o texto diz para nós que o Espírito de Deus veio sobre ele poderosamente. Poderosamente. Verso 6. E houve uma indignação que moveu ele a agir. Toda indignação que vem do alto te move a agir, tá? Indignação que não te move a agir é murmuração. No outro vocabulário seria frescura. Preste bem atenção. Deus age na vida daquele homem que estava sendo questionado a sua liderança. Num processo de crise, Deus age, o Espírito se empodera dele, há uma indignação e ele se move a agir de forma poderosa, e ele consegue unir o povo para libertar Jabes.
Jabes foi liberta da vergonha, da escravidão, da crueldade, porque alguém se indignou, alguém se permitiu ser cheio do Espírito Santo, alguém falou assim: Deus pode me usar, alguém falou assim: eu não me conformo desses homens aceitarem isso, alguém se levantou contra aquela realidade do inimigo. Esse alguém pode ser você. A tua casa está sendo sitiada, a tua casa está sendo invadida, esse alguém pode ser você. Você tem duas escolhas: ou você vai ser os homens que vai entregar de bandeja a sua casa, sua família, seu filho, sua geração, seus negócios, ou você vai ser Saul, indignado, cheio do Espírito Santo de Deus, vai unir o povo e vai falar: nós vamos guerrear contra o inimigo. Se eles querem guerra, nós vamos ter guerra, porque ninguém vai tocar naquilo que Deus me deu. Ninguém vai tocar, ninguém vai destruir a imagem dele na minha vida. O meu olho direito é meu, porque Deus me deu, e é com o olho direito que eu vou derrotar o inimigo. Deus sempre levanta alguém com uma visão clara, quando o povo está em trevas. Entenda isso. Talvez a escuridão chegou na tua casa, e eu estou falando como profeta de Deus para a sua vida. Deus levanta alguém com uma visão, cheio do Espírito Santo, para declarar um fim naquilo que o inimigo está projetando. A opressão dele, a ameaça dele, não ficará de pé diante de alguém cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A visão é restaurada quando o Espírito Santo age. Saul vê o que o povo não vê, uma possibilidade de vitória, de alcance. Ele mobiliza ali todo Israel com um propósito, com uma convicção. Sabe por quê? Porque a visão sempre produz uma ação. Uma visão divina sempre gera movimento, gera coragem para a gente enfrentar o inimigo, gera unidade para a gente lutar juntos, gera essa convicção da vitória que glorifica a Deus. Spurgeon, ele vai falar o seguinte: a visão de Deus em um homem comum o transforma em um agente de coisas extraordinárias. Um homem comum, uma mulher comum, você com seus pecados, com as suas fraquezas, com as suas derrotas, com os seus fracassos, quando você se posiciona em Deus, coisas que as pessoas nem esperavam que ia surgir de você, coisas que as pessoas falavam assim: não, desse daí não vem nada. Ei, coisas extraordinárias começam a acontecer a partir da posição, a partir das suas mãos, a partir daquilo que Deus está fazendo através de você. Pessoal do louvor, então você, querido, que está aqui hoje, entenda que a história do primeiro livro de Samuel, capítulo 11, verso de número 1 ao 15, nos lembra de uma batalha, uma guerra, contra um inimigo que vai lá para falar assim: ó, eu quero o lugar que vocês estão, eu quero que vocês se tornem escravos, e eu ainda vou furar um olho de vocês. Essa é a guerra aqui. 3 aspectos. Eu poderia colocar um quarto, porque o inimigo fala assim: ainda eu vou colocar vocês envergonhados, eu vou envergonhar vocês, vou humilhar vocês, vou humilhar vocês. Vocês serão tão desprezíveis com aquilo que eu vou fazer com vocês. Essa é a intenção de Satanás. Agora, a minha pergunta é única: como que a história termina? Porque a história não termina com pessoas com os olhos furados, não termina com pessoas escravas, não termina com pessoas aqui, sabe, sendo subjugadas, perdendo o território. Não, a história termina com o inimigo derrotado. Termina com o inimigo derrotado, e você precisa ter esse entendimento. O inimigo ainda tenta negociar, tenta fazer com que você tenha uma fé obscurecida, um olhar, sabe, tapado, mas Deus nos chama para proteger a visão, recusar as alianças com o pecado.
e permanecer sobre a unção do Espírito Santo. Oswald Champer diz o seguinte: a visão de Deus é que nos sustenta quando tudo ao redor parece escuro, quando tudo parece que não está dando, quando tudo está ofuscado. É a visão de Deus. Agora, você tem guardado a sua visão? E quando eu falo visão, estou falando de propósito, daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Você tem guardado a sua casa, a sua família, seus filhos? Ou você está negociando com o inimigo? Ou você está falando assim: a gente vai te servir, pode entrar. Se precisar eu dou um olho, eu não quero lutar. Sabe, querido, às vezes a gente está cansado de lutar, eu sei. Mas se entregar diante daquilo que você é, isso não faz parte da tua história e não deve fazer. Deus está nos chamando para a gente recuperar a visão, para a gente ver claramente o propósito dele, o chamado, a promessa. Billy Graham, ele diz o seguinte: Deus nunca deixa o seu povo sem uma voz profética, futuro, sem uma direção espiritual. Você nunca ficará. Assim como Jabes Gileade foi liberta quando o Espírito veio sobre Saul, Deus quer restaurar a nossa visão hoje. E quer nos levar para uma nova direção. O inimigo sitiou. O inimigo tem intenção de destruir. Talvez você está acomodado, e a gente se acostuma às vezes com as ameaças do inimigo. A gente às vezes se acostuma, sabe, com a proposta do inimigo. E te digo mais, a gente fala assim: eu vou entregar, é um olho só, né? Ele não está pedindo os dois, eu vou dar um só, é só um, vou entregar um só para ele parar de me perturbar. Mas quando ele tira isso de você, ele destrói a sua vida. O inimigo nunca vai pedir tudo para você. O inimigo sempre vai pedir uma metadinha. Você precisa, não precisa dar tudo não, só dá essa metadinha, só esse pequenininho aqui, só isso basta. Agora você está diante de um Deus que não aceita metades. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele quer o teu passado, o teu presente. Ele quer o teu futuro. Ele não aceita dividir você com ninguém. Ele não aceita que o inimigo venha oprimir você e você aceite a opressão dele. A vitória dele sempre será completa, íntegra, total. Eu não sei se tentaram frustrar você, os seus projetos, os seus sonhos, os seus propósitos. Eu não sei se roubaram a tua visão. Mas hoje é um dia de você viver a realidade de Deus na sua vida. Hoje é um dia de você sacudir a poeira e falar assim: inimigo, se até tentou, mas você não vai ganhar essa guerra não. Talvez você está aqui hoje falando: pastor, eu sou insuficiente para lutar essa guerra. Sou insuficiente. Mas Deus levantou Saul, levantou Judá, Israel. Deus levantou ali, eu não contei, mas eu acho que foi uns 330 mil pessoas para lutar aquela guerra, para pôr um fim naquela guerra. Acabou, você não vai lutar sozinho. Deus te trouxe hoje aqui para falar assim: o inimigo está tentando sitiar a sua casa, a sua família, destruir o projeto de Deus, mas eu estou levantando pessoas para guerrear com você. Você não vai perder essa guerra.